Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje minha atividade foi bastante mais tranquila do que eu esperava, né? Porque aconteceu. Quem é que está entrando aqui? Ô, Marcelo. Boa noite, paz e bem. Hoje eu ia para a cadeia, mas houve uma grande graça que 100 mulheres receberam liberdade provisória. E aí, boa noite, prof. Boa noite. E aí, com isso, não era possível que a gente fosse atendê-las, né? Porque tinha muita coisa para ser feita, né? Muitas questões, e existe todo o aparato de segurança, essas coisas assim, então a gente não foi para a cadeia, vai em outro dia, né? Mas foi um dia bom, um dia produtivo, e a gente vai fazer a reflexão do Evangelho de hoje, e eu vou dar um pulinho nas outras leituras. E eu acho que a gente tem uma mensagem muito boa nessa leitura de hoje, uma mensagem muito interessante. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Assim, é até interessante, né? Porque eu vou fazer a leitura desse evangelho na quaresma, né? E eu acho que é importante a gente fazer essa leitura na quaresma, né? Por quê? Porque tem mais uma oportunidade, né? A gente tem que pensar a quaresma como uma oportunidade para a gente. Tá entendendo? Então, são oportunidades que vão surgindo a cada vez, né? Então, daqui a pouco a gente vai fazer a leitura e eu acho que vocês vão gostar da reflexão que a gente vai fazer, né? Eu estou começando a ler aquele livro que eu mostrei para vocês, né? O livro O que é o Homem, que mostrei ontem para vocês. É um material de antropologia bíblica da Pontifícia Comissão Bíblica. Ou seja, é um livro que estuda o ser humano dentro da visão da Bíblia. Isso é muito importante, porque, como eu vou dizer, muitas pessoas manipulam essas leituras, né? Inclusive, eu já mostrei à minha esposa que a Pontifícia Comissão Bíblica adverte que em vários momentos o termo homem na Bíblia fala sobre homem e mulher, e não apenas o sexo masculino do gênero humano. Então vocês veem que a coisa é bem mais complexa do que as pessoas falam. Mas chegou a hora, vamos começar. Quem que entrou, amor? Gracinha entrou? Gracinha e o Marcelo. Gracinha, te amo, beijo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu um monte para rezar. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória
e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinhos. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias não contaram a ninguém nada que tinham visto. Palavra da salvação. Não fala aí não que os discípulos estavam dormindo? Falou. Onde? Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, versículo 32, mozinho. Essa leitura é a famosa transfiguração do Senhor, e agora acabou de entrar aqui. Meu Deus do céu, hoje eu estou ruim de ver. Meu Deus. Boa noite, paz e bem. Eu não sei quem é, eu estou tentando ver aqui. Será que é o Diácono Moza? E também entrou aqui, olha, o Noronha. Oi, Noronha, tudo bem? Como é que você está, Noronha? Boa noite, paz e bem a vocês. Sabe, pessoal, esse evangelho é o evangelho da transfiguração. E muitos vão fazer homilias muito bonitas sobre a transfiguração. E muitos vão dizer uma grande verdade. Nos anos que se seguem à morte e à ressurreição de Jesus, os discípulos enfrentarão muitos problemas. Muitos serão perseguidos, todos os apóstolos são martirizados, exceto João, que é colocado no exílio. Várias apóstolas e discípulas são martirizadas e perseguidas, e até hoje, existem cristãos perseguidos. É triste você pensar que aqui no Brasil, os cristãos que são perseguidos quando se aliam aos pobres, aos pretos, aos indígenas, aos miseráveis, à comunidade LGBT. É interessante como essas pessoas são perseguidas quando vão para a periferia da sociedade ou a periferia existencial. E muitos vão dizer, Pedro, Tiago e João receberam o acalanto de ver a glória de Jesus. Muitos fazem questão de falar dessa transfiguração como se fosse um carinho de Jesus para confortar aos seus apóstolos, os seus discípulos nos anos que viriam. E assim, eu não vejo problema nenhum nessa homilia. Mas, sinceramente, se é esse tipo de homilia que você está procurando, essa homilia que fala da transfiguração pela transfiguração, você veio no lugar errado. Eu acho sim que nós temos que entender a transfiguração
como um compromisso nosso. Nós temos que nos transfigurar. Nós temos que mudar o que somos. E aí, eu sou obrigado a pedir ajuda às outras leituras. Se você vai na primeira leitura, você vê Gênesis, exato, amor. Você vê que Abraão houve uma promessa de Deus. Olhai as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas do céu? Não. A sua descendência será maior que essa. E Abraão não era um brotinho. Abraão era um homem velho. Abraão era um homem avançado na sua idade. E ele teve dúvidas. E é muito bonito as pessoas verem a dúvida, né, na vida. Sabe, existe hoje um grupo de pessoas que quer eliminar a presença da dúvida na fé, mas a dúvida é essencial na fé. Abraão teve dúvida nesse momento. Tomé também duvidou, não é? Ah, não, vocês disseram que ele ressuscitou, mas eu só acredito vendo, tocando, que nem vocês viram e tocaram. E Maria também duvidou, né, Modi? Mas como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Ela também duvidou. A realidade da fé, ela não é plenamente compreendida. Aliás, eu digo que a fé mesmo, é absolutamente incompreensível. Eu acho, inclusive, que foi Santo Agostinho, numa das reflexões sobre um dos sermões que ele fez, que ele fala assim: se tu compreendestes, então não é Deus. Tomás de Aquino fala sobre verdades parciais, porque a total verdade divina é suprarracional, é além daquilo que nós podemos raciocinar. Então a dúvida faz parte da fé. E a dúvida nos faz crescer na fé. E aí é muito bonito porque Deus manifesta a sua glória para sanar a dúvida de Abraão. E Abraão ali entende, acredita nisso. Mas eu pergunto, você acredita na descendência tão grande de Abraão? Você. Sabe, eu acho muito bonito quando questionam Zaqueu, o publicano, que Jesus vira e fala assim: este homem também é um filho de Abraão. E aí eu fico pensando, porque essa frase era dita para dizer assim: essa pessoa aqui que vocês estão desprezando é herdeira da mesma promessa que vocês têm. Ela é filha de Abraão. E eu fico pensando, será que nós entendemos isso? Será que nós nos vemos como filhos de Abraão? Como aqueles pequeninos filhos de Abraão? Porque se nós vemos todos como os filhos de Abraão, nós deveríamos pensar que toda a humanidade tem um grau de parentesco. E se toda a humanidade tem um grau de parentesco, como é que nós podemos tratar mal os imigrantes e os refugiados, os pobres, os pretos, os indígenas, os nordestinos, a comunidade LGBT, o povo sem terra, o povo sem teto? Como? Eles são filhos de Abraão como nós. Sabe, a gente está vivendo cada vez mais um mundo onde se prega a violência entre os povos, entre as nações. Mas eu me lembro aqui que
Paulo, na sua carta aos Filipenses, diz claramente: nós, porém, somos cidadãos do céu. Isso. Isso. Nós não temos pátria nesse mundo. Nossa pátria é o céu. E antes, fala sobre isso, né? e antes que alguém aqui... O meu lugar é no céu. Tem essa é música. Lá que eu quero morar. Isso, tem uma música que fala isso. Mas antes que alguém vire e diga que eu sou globalista ou outra besteira que estão falando por aí, eu vou citar a carta a Diogneto, século IX. Os cristãos são estrangeiros em todas as pátrias, pois a pátria deles é o céu. Paulo fala isso, e nós aqui ficamos criando briguinhas entre países, entre povos. Se todos somos filhos de Abraão, é uma briga fratricida, irmão contra irmão. É por isso que Paulo fala em sua carta que alguns se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O Deus dele é o estômago, a glória deles é o que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Sabe, eu não sou assim um fã da teologia paulina, mas aqui ele foi brilhante. Olha bem, o Deus deles é o estômago. O que interessa para eles é eles. É que eles fiquem saciados. É que eles fiquem vestidos. É que eles tenham posses. Oi, Eduardo Davi, boa noite, paz e bem. Que eles tenham suas posses, que eles estejam saciados, que eles estejam vestidos, que a casa deles sejam boas. Porque o Deus dele é o estômago. Eles são egoístas, mesquinhos. Eles querem tudo para eles. E dane-se os outros. Dane-se estes que também são filhos de Abraão. E ele vai mais adiante. A glória deles está no que é vergonhoso. E lá vem o Luizinho tradicionalista falar da roupa. Não, porque a bermuda está acima do joelho, a camisa está aparecendo o ombro. Não, pessoal. Que desgraça, vocês ainda acham que a moral católica está falando de roupa? Vocês ainda acham isso? Meu Deus do céu. Vai ler assim um teólogo moderno como São Tomás de Aquino e vai ver o que ele fala sobre a moral católica. Não precisa pegar um teólogo do século XX, não. Pega da Idade Média. A moral católica fala sobre o acúmulo de bens, sobre a usurpação do direito, sobre a retirada da dignidade das pessoas. É vergonhoso, sim, quando você ofende as mulheres, querendo dizer que elas são serviçais, subalternas. É vergonhoso, sim, quando você diz que o povo preto foi feito ligeiramente inferior ao povo branco. É vergonhoso dizer que os irmãos indígenas não têm almas, que os irmãos pretos adoram demônio. É vergonhoso você pregar a extinção de alguém porque não é da sua religião, não é do seu país, ou não tem a mesma sexualidade que você. Sim, isso é vergonhoso. Isso foi feito pelos nazistas, isso foi feito pelos fascistas, isso foi feito por várias ditaduras. Todos esses sistemas são condenados pela Igreja. E ele diz mais: só pensam em coisas terrenas.
Eu me lembro quando eu comecei a ler a Evangelii Gaudium do Papa Francisco, que fala assim: no mundo tomado pela cultura do consumismo, e como a cultura do consumismo é deletéria, porque se você não consome, você perde a sua função na sociedade. E você perdendo a sua função na sociedade, você é descartável. Então a cultura do consumismo é inimiga da cruz de Cristo, porque é uma cultura egoísta. Eu preciso consumir e dane-se os outros. É uma cultura que é inimiga da cruz de Cristo, porque considera que existe vidas matáveis. Ela faz parte do que um africano chama da necropolítica, da política de morte. E qual é o remédio para isso? O remédio está no Evangelho. Frente a todo o mal que se levanta sobre nós, o mal do consumismo desenfreado, o mal do egoísmo maciço, o mal do machismo, do racismo, da aporofobia, da LGBTfobia, o mal que considera o refugiado, o imigrante, um criminoso, alguém deletério, o mal que determina que algumas pessoas são desprezíveis, não, são desprezáveis. Frente a esse mal que se avoluma a cada dia sobre nós, qual é a nossa resposta? A transfiguração. Mas, Bernardo, Jesus não está aqui. Eu não vou ver Jesus transfigurado. Primeiro, são duas transfigurações. Agora, nós precisamos de duas transfigurações. A primeira transfiguração é a sua. Transfigure-se em Jesus. Seja você o amor de Jesus ao mundo. Seja você a luz que ilumina as trevas da morte, que foi Jesus. Seja você o rosto misericordioso de Deus que vira para Zaqueu, o ser desprezado, e lembram a todos hoje: a salvação entrou nessa casa porque este homem é um filho de Abraão e, portanto, merece toda a minha solidariedade, amor, perdão, acolhimento e inclusão. Seja você o rosto de Jesus que caminha para resgatar a ovelha perdida, que não fica inerte frente à viúva que enterra o seu filho, que não se nega a dar cuidado ao leproso desprezado. Transfigure-se em Jesus. Mas, Bernardo, você disse que há uma segunda transfiguração que nós precisamos hoje. Existe. Existe, e sinceramente, a segunda talvez seja mais difícil que a primeira. Mas, Bernardo, mais difícil que a primeira? Nossa Senhora, é. Qual é a segunda transfiguração? Você precisa assistir à transfiguração. Olhar naquela mulher vítima de machismo e ver Jesus. Olhar no irmão preto vítima de racismo e ver Jesus. Olhar o indígena com sua vida e seu território colocados em risco e ver Jesus. Olhar para a comunidade LGBT que cada vez está sendo mais perseguida e ver nela Jesus. No imigrante desprezado, cujas fronteiras estão sendo fechadas e cujo ódio está sendo pregado, e ver Jesus. Em cada pessoa da periferia social e existencial, ver Jesus e ter coragem de servi-lo. Não vai ser fácil. Não vai ser tranquilo.
Mas é possível. Bernardo, mas como eu vou fazer isso? Que bom que você perguntou. Porque não há uma receita, não há uma regrinha. O que eu aconselho? Primeiro, tome a decisão de trazer a transfiguração para a sua vida. Segundo, é difícil. Então faça disso um propósito para a sua quaresma. Propósitos quaresmais difíceis precisam de algumas coisas. Primeiro, rezem, peçam a Deus força e discernimento para isso. Segundo, leiam a Bíblia para que vocês possam aproveitar. Leiam também Fratelli Tutti do Papa Francisco. Isso vai ajudar vocês. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Helena, beijo! Depois, comecem. Mas, Bernardo, será que eu consigo? Não tem problema. Tenta. Tentar e fracassar é mais importante do que não tentar. São João Crisóstomo fala que aquele que tenta, mesmo sabendo que talvez não consiga, tem mais mérito do que aquele que faz sabendo que terá sucesso. Porque o sucesso é o consolo daquele que consegue. Mas aquele que persiste fiel, mesmo na perspectiva do fracasso, é reconhecido por Deus. Então, mais um propósito quaresmal, vocês vejam aí qual vocês querem, não façam todos de uma vez. Tem muita quaresma na vida de vocês. Amém? 19h58. Hoje essa live nova eu estou falando muito. Acabou, dei um amém já. Né? Sei que você fosse falar da descida dos apóstolos. Não, Moody, eu já falei muita coisa. É muita coisa para falar. O Monte Tabor, amor, dá para fazer uma reflexão de 4 dias sobre ele. Inclusive, eu já fiz uma live. Procura aí, vocês vão ver que eu fiz uma live que é Precisamos Descer do Monte. Que eu falei só sobre a necessidade de descer do Monte Tabor. Né? Bom, amanhã é domingo. Amanhã eu não vou fazer live. Tá? Ô Enio, querido, Diácono Enio, sua bênção. Né? Então, podem ver, Mozinho está reclamando que eu não falei sobre a necessidade de descer do monte, mas eu fiz uma live só sobre isso, podem procurar. Amanhã não tem live, segunda, terça e quarta tem live, tá? Enio, você está querendo usar a tela? Confirma aí que eu te passo para ao vivo aqui. Deus abençoe. Estou esperando o Enio me dizer se ele quer dividir a tela comigo ou não. Né? Então, domingo não tem live, segunda, terça e quarta tem live, quinta não tem live porque eu estou de plantão. Tá? Aí sexta e sábado volta a live normal. Nas próximas semanas tem live. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Não, apenas bênção. Ah, tá, obrigado. Então vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pedro, Tiago e João, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Transfigurem-se em Jesus. Vamos em frente. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.